Olá pessoal, no encontro de hoje eu gostaria de iniciar com vocês a matéria relacionada à falência das empresas, que é o instituto que também é disciplinado pela Lei 11.101/2005, que é a lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e também o Instituto da Falência. Mas antes eu gostaria de retomar, voltar um pouquinho na matéria de recuperação judicial e extrajudicial de dois assuntos que eu abordei e eu acabei recebendo alguns questionamentos de alguns alunos pedindo dois esclarecimentos pontuais e que talvez eu não tenha me expressado da melhor forma. O primeiro, quando eu disse da recuperação judicial, mais precisamente da realização da AGC, da Assembleia Geral de Credores, eu disse na oportunidade que a convocação é feita via de regra pelo juiz e excepcionalmente por credores que representarem pelo menos 25% dos créditos de uma determinada classe. A melhor forma, e talvez, repito, não tenha me expressado da melhor forma, mas a convocação da Assembleia Geral de Credores, ela é competência do juiz. É o juiz que vai fazer essa convocação, de acordo com o artigo 52. O que pode acontecer é que credores que representarem pelo menos 25% do total dos créditos de uma determinada classe, eles podem fazer um requerimento ao juiz para que o juiz faça essa convocação. Então a convocação da AGC ela é de competência exclusiva do juiz, mas que o juiz pode sofrer requerimento de credores que tenham esse quórum de pelo menos 25% de uma determinada classe para fazer essa convocação. Então ela é de competência exclusiva do juiz. E também um segundo questionamento envolve qual recurso cabível do deferimento ou do indeferimento do pedido de recuperação extrajudicial. O recurso cabível é de apelação. Então acredito que eram esses dois pontos que tinham ficado para trás. Bom, nesse encontro eu começo com vocês uma matéria, que é uma matéria que ela está obviamente ligada à recuperação judicial e extrajudicial das empresas, que é a matéria de falência. Quando nós falamos em falência, eu já tinha falado anteriormente para vocês, é a mesma legislação da recuperação judicial e extrajudicial. E que, óbvio, apesar de não ser um tema muito agradável, né, aos empresários em geral, mas ele é um tema que tem repercussão social muito grande, porque ele também interessa ao próprio devedor, ele interessa aos credores, ele interessa ao Estado, ele interessa aos trabalhadores, enfim, a toda a coletividade. E que ela, dependendo da circunstância, infelizmente, ela acaba sendo uma realidade dentro do cenário econômico do mundo corporativo, das empresas em si. Quando nós falamos de falência, a falência ela é um processo de execução concursal na qual são arrecadados todos os bens do devedor visando o pagamento de todo o seu passivo. Então, quando a doutrina fala que a falência é um processo de execução concursal, o que ela está querendo dizer? De que a falência é um concurso de credores, ou seja, todos os credores, e aí sem exceção, não há exceção, todos os credores obrigatoriamente vão receber os seus créditos dentro do processo falimentar, dentro do chamado juízo universal da falência. Então vamos imaginar que você tem uma comarca com 3 varas cíveis, dependendo da localidade, existem, como na capital do estado de São Paulo, que nós temos varas especializadas em recuperação judicial e em falência, mas infelizmente na maioria das comarcas não existem varas especializadas, então ela acaba caindo no processo de falência numa determinada vara. Essa vara passa a ser o chamado juízo universal da falência, ou seja,
esse juízo vai atrair para si toda a competência para apreciar, para deliberar sobre os assuntos de interesse daquele empresário agora falido. E nenhum credor, repito, nenhum credor vai receber o seu crédito fora do juízo universal. Então, por isso que a doutrina fala em juízo universal da falência. Ela fala em execução, um processo de execução concursal. Por quê? Porque todos os credores vão concorrer para receber o seu crédito dentro do chamado juízo universal. E obviamente isso nós vamos ao longo dos nossos encontros aí tentar, dentro do possível, esclarecer todos os eventuais questionamentos. Bom, um detalhe importante que eu já inicio falando também sobre a falência é a questão da súmula 481 do STJ, que é uma súmula bastante importante, especialmente agora nesse momento de crise que as empresas estão vivenciando. A súmula 481 do STJ permite que pessoas jurídicas, e aí quando eu digo pessoas jurídicas eu estou incluindo também a massa falida, que é todo o acervo ativo e passivo da empresa falida, ela também pode requerer ao juiz os benefícios da justiça gratuita. Só que aqui esse benefício ele tem que, para que a empresa passe a gozar dos benefícios da justiça gratuita, ao contrário de pessoas naturais, onde há uma presunção de crise financeira, na pessoa jurídica ela tem que provar. E aí tem que provar essa condição de dificuldade financeira, que a impossibilite pagar as custas do processo. E aí vem uma discussão, onde a massa falida há também uma presunção de que ela está em dificuldade financeira, tanto que ela está falida? Não existe essa presunção. A massa falida, ela tem personalidade jurídica e ela tem que provar essa condição de dificuldade financeira para que ela possa obter os benefícios da justiça gratuita. Bom, para ela poder pedir a falência, existem alguns pressupostos da falência no Brasil. Nós temos 3 pressupostos falimentares, que o primeiro, o empresário tem que ser empresário mercantil, ou seja, registrado na junta comercial e exercendo uma função mercantilizada. O segundo pressuposto é a chamada insolvência jurídica e não insolvência econômica. Então, quando obviamente nós vamos falar isso já na sequência, quais são as 4 circunstâncias que caracterizam um estado de insolvência jurídica? É a impontualidade, a execução frustrada, os chamados atos de falência e a própria autofalência, que é quando o próprio empresário requer judicialmente a sua quebra. Então esse é o segundo pressuposto, que é a chamada insolvência jurídica e não econômica. O terceiro pressuposto é que a falência ela vai ser decretada por um juiz, ela tem que ser decretada por um juiz competente. E esse juiz competente é aquilo que nós falamos um pouco antes, né, o chamado juízo universal da falência. Esse juízo competente está lá no artigo 3º da LRF, cuja sentença ela tem uma natureza constitutiva. Por que ela tem essa natureza constitutiva? Porque ela vai colocar o empresário numa nova situação jurídica, ele vai constituir o empresário numa nova situação jurídica. Esses são os pressupostos. Em contrapartida, nós temos os chamados, as chamadas circunstâncias que caracterizam a chamada insolvência jurídica. Então, que não é insolvência econômica, e sim jurídica. Quais são as situações, as circunstâncias que caracterizam a chamada insolvência jurídica? Primeiro, a impontualidade. Segundo, a execução frustrada. Terceiro, prática de atos de falência. E quarto, a declaração de crise econômica financeira reconhecida, declarada pelo próprio devedor,
que é o Instituto da Autofalência. Então nós temos 4 circunstâncias que caracterizam o estado de insolvência jurídica. Repito: impontualidade, execução frustrada, atos de falência e a própria autofalência. Quando nós falamos em impontualidade, o que é impontualidade? Do ponto de vista de uma interpretação literal, é quando o empresário deixa de ser pontual em suas obrigações, ou seja, ele tem uma dívida vencida, é uma dívida líquida e devidamente protestada. E aí, em razão dessa circunstância de não ter pago essa dívida certa, líquida e exigível no prazo determinado, ele automaticamente está declarando de que ele não tem condições de pagar aquela dívida certa, líquida e exigível. E se ele não tem condições de pagar aquela dívida certa, líquida e exigível, em tese, ele está num estado falimentar, ou seja, de caracterização de insolvência jurídica. E aí, em razão dessa dívida vencida, não paga, o credor pode protestar essa dívida. E aí, ao protestar essa dívida, ele está habilitado a promover uma ação de falência contra aquele devedor. E aí, um detalhe importante: para que o credor possa promover o pedido de falência contra esse devedor, com base, com fundamento na impontualidade, o valor dessa dívida tem que ser superior a 40 salários mínimos. Se ele não tiver esse valor, ele ou precisa entrar com uma outra ação, e aí uma ação de cobrança, uma ação monitória, qualquer outra ação que não ação de falência, ou é dada a ele a possibilidade de se reunir em litisconsórcio ativo. E aí ele se une a outros credores e, com a união com esses outros credores, atingindo o valor superior a 40 salários mínimos, ele pode promover o pedido de falência junto com esses outros credores. A segunda caracterização da insolvência jurídica é a existência de uma execução frustrada. O que é isso? Vamos imaginar que eu tenha uma ação de execução contra uma empresa, com base num título executivo extrajudicial, exemplo, um cheque, uma nota promissória ou uma duplicata. E eu estou executando esse empresário. Vamos imaginar que esse empresário não pague a dívida, existe o prazo lá de 3 dias para ele pagar ou nomear bens à penhora dentro do processo de execução. Vamos imaginar que ele não pague e não nomeie bens à penhora. E aí, obviamente, eu tento fazer localização de bens em nome dele, tento localizar ativos e não encontro absolutamente nada. Eu tenho a opção de continuar com esse processo, obviamente numa situação muito fragilizada, porque se não tem patrimônio é muito complicado eu conseguir a efetivação do meu direito. Eu posso continuar nesse processo. Agora, caso eu não queira continuar com essa execução, eu posso requerer ao juiz dessa execução que ele emita, que ele confeccione, que ele me entregue a chamada certidão de execução frustrada, que é um documento que vai reproduzir todos os dados do processo, todas as partes, número do processo, a vara, valor e etc., e de que aquela execução ela é frustrada porque a empresa devedora não tem ativo, ela não tem bens. Pego essa certidão e, com base nessa certidão, eu entro com um pedido de falência contra aquele empresário. Agora entendo, com base na execução frustrada, independe o valor. Então, conforme eu tinha falado anteriormente para vocês no primeiro caso, onde a execução, o valor da falência do crédito ele tem que ser superior a 40 salários mínimos, aqui não, aqui independe o valor, só que o fundamento do meu pedido não é a impontualidade, o fundamento do meu pedido é a existência de uma execução frustrada comprovada por essa certidão que vai ser emitida pelo juízo competente. Terceiro caso de caracterização da insolvência jurídica é a prática de atos de falência.
Então, quando você fala de atos de falência, eu costumo dizer para os meus alunos, né? São atos de desespero, são atos que caracterizam estar aquele empresário num estado falimentar. Então, nós temos como exemplo abandono do estabelecimento, descumprimento do plano de recuperação judicial, liquidação precipitada. Então ele começa a vender o patrimônio dele de uma maneira desordenada, ele começa a privilegiar alguns credores em detrimento de outro. Então ele começa a praticar a alienação irregular do estabelecimento. Então são atos que indicam que ele está num estado de falência. E o quarto é a questão envolvendo a autofalência, ou seja, quando o próprio devedor ele comparece no Poder Judiciário e fala que ele está falido, que ele não tem condições de sair daquela circunstância. Então, ele, no caso, passa a ser não o sujeito passivo do pedido de falência como nos 3 primeiros casos. Aqui nesse quarto caso que caracteriza o estado de insolvência jurídica é quando ele próprio reconhece a sua situação de falência. Então ele passa a ser o sujeito ativo do processo. Bom, falando em sujeito ativo e passivo, quem que pode ser sujeito passivo da falência? Ou seja, ter contra si o pedido de falência. O primeiro, o empresário, seja ele individual ou coletivo, por exemplo, a sociedade, né? Lembrando que esse empresário tem que ser obrigatoriamente mercantil, ele tem que exercer uma atividade mercantilizada, uma atividade empresária, seja ele individual, seja ele por meio de uma sociedade. O segundo, legitimado passivo, o empresário irregular, ou seja, aquele que não tem registro na junta comercial. E agora um detalhe importante, né? O empresário irregular, ele não pode pedir recuperação judicial, mas ele pode ter contra si pedido de falência. Terceiro, o impedido de exercer a empresa. O artigo 973 do Código Civil estabelece que o ato praticado pelo impedido gera efeito. Então, se gera efeito, mesmo impedido, ele pode ter contra si um pedido de falência distribuído. O menor, desde que emancipado e exercendo a empresa, também pode ser sujeito passivo. O ex-empresário, e quem que é o ex-empresário? É aquele que sai do quadro social da empresa, mas que ele pode ainda ser buscado até no prazo decadencial de 2 anos. Então, mesmo que ele tenha saído da empresa, ele ainda pode ser alcançado pelos efeitos da falência, né? Então, às vezes a pessoa diz, né? Mas eu já não sou mais sócio da empresa há determinado tempo. Dependendo da circunstância e do prazo aí, ele pode ainda ser buscado dentro do processo de falência. E por fim, a questão do espólio, que mesmo o espólio, mesmo ele sendo um ente despersonalizado, né, vamos assim considerar, o espólio pode ter contra si o pedido de falência, dentro do prazo decadencial de 1 ano. Esses são chamados sujeitos passivos. Em contrapartida, nós temos os chamados sujeitos ativos, ou seja, aqueles que pedem a falência, são aqueles que promovem a falência. Primeiro, o próprio devedor, conforme eu tinha falado anteriormente para vocês, ou seja, o próprio devedor comparece no Poder Judiciário pedindo a sua autofalência. Os sócios ou acionistas, o cônjuge sobrevivente, os herdeiros, a inventariante e qualquer credor, exceto o credor fiscal. Então o poder público ele não pode pedir a falência da empresa, ele pode obviamente e deve habilitar o seu crédito para receber no juízo falimentar, só que ele, poder público, ele não pode pedir a falência do empresário. E aí 2 detalhes importantes. Primeiro, se o sujeito ativo, aquele que vai pedir a falência, ele for um empresário, ele tem que provar essa condição
de empresário. Então ele tem que juntar uma certidão na junta comercial de que ele é efetivamente e legalmente um empresário. E se o sujeito ativo for estrangeiro, obrigatoriamente a legislação nacional exige que ele preste caução como uma forma de proteger a empresa nacional. Em seguida, existem algumas empresas que não podem ter contra si pedido de falência, então são as chamadas empresas excluídas do processo falimentar. Elas estão elencadas lá no artigo 2º e são as mesmas empresas que nós falamos da recuperação judicial, que não podem pedir recuperação judicial. Então aquelas mesmas empresas do artigo 2º são reproduzidas aqui. Vamos relembrá-las: empresas públicas e sociedades de economia mista, instituições financeiras públicas e privadas, cooperativas de crédito, consórcio, plano de saúde, seguradoras, sociedade de capitalização, empresas de previdência complementar e outras equiparadas às anteriores.